Imagine uma cidade cujas origens remontam a tempos tão antigos que suas fundações parecem sussurrar histórias esquecidas. Antes de Jerusalém se tornar o centro espiritual de Israel, ela foi Jebus, a fortaleza inexpugnável dos jebuseus, um povo enigmático que resistiu bravamente às marés do tempo. Os jebuseus eram um dos povos mais enigmáticos e fascinantes da história bíblica, habitantes primitivos da região que hoje conhecemos como Jerusalém. Antes mesmo da chegada de Davi, eles já haviam estabelecido ali sua cidade fortificada, conhecida como Jebus. Imagine um povo que se adaptou às adversidades do terreno montanhoso e que transformou essas condições em uma defesa estratégica quase impenetrável. Em um mundo em constante conflito, os jebuseus aprenderam a resistir e a prosperar, mantendo sua identidade ao longo de séculos. Essa resiliência ecoa em nossas próprias vidas. Quantas vezes enfrentamos situações adversas que exigem força e estratégia para sobreviver? A história dos jebuseus se entrelaça com a narrativa maior da Bíblia, especialmente no momento em que o rei Davi conquista Jerusalém, transformando-a na capital de Israel. Essa conquista não foi apenas militar, foi uma mudança histórica que selou o destino de uma cidade que se tornaria o coração espiritual de tantas gerações. Mas antes de Davi, os jebuseus já haviam moldado o local, deixando suas marcas na cultura e na arquitetura. É interessante pensar que muitas das fundações que Davi encontrou eram fruto do trabalho diligente desses habitantes antigos. Para entendermos os jebuseus, precisamos voltar à época da Idade do Bronze, quando cidades-estado começaram a florescer em Canaã. Era um período de inovações e rivalidades, onde as cidades competiam por influência e poder. Os jebuseus, por sua localização estratégica, tornaram-se um povo influente, mesmo que pequeno em número. Pense no impacto que pequenas decisões estratégicas podem ter em nossa vida, assim como a escolha deles de estabelecerem-se em Jebus lhes deu vantagem sobre seus vizinhos. O nome Jebus já indica algo significativo, um lugar de segurança. Os jebuseus sabiam como usar o terreno acidentado, cercado por vales profundos, como uma fortaleza natural. Essa escolha estratégica foi um fator determinante para sua sobrevivência em tempos de guerra. Muitas vezes em nossas vidas subestimamos a importância de uma boa fundação, seja emocional, espiritual ou física. Os jebuseus nos lembram que a base que escolhemos para construir nossa vida faz toda a diferença. A conquista de Jerusalém por Davi marcou o fim da supremacia jebuseia, mas não o apagamento de sua história. Na verdade, é como se a cidade carregasse as memórias de seus antigos construtores, mesmo quando novos líderes tomaram o controle. Quantas vezes, em nosso cotidiano, construímos algo que, mesmo sendo assumido por outros, ainda reflete a essência de nosso esforço? Os jebuseus nos mostram que, mesmo na perda, existe um legado que pode transcender gerações. Esse povo habitava um mundo onde o controle de uma cidade significava poder, influência e sobrevivência. E assim, a batalha por Jebus nunca foi apenas por um pedaço de terra, mas pela alma de uma cidade que seria a porta para algo muito maior. Jerusalém não seria apenas uma cidade, seria um símbolo de fé, resistência e transformação. As origens dos jebuseus remontam às páginas de Gênesis, onde no capítulo 10 eles aparecem como descendentes de Canaã, filho de Cam. Essa menção os insere em uma vasta teia de povos que habitavam a região de Canaã, conhecida por sua diversidade étnica e cultural. Esse detalhe nos lembra de como as genealogias na Bíblia não são meras listas de nomes, mas mapas históricos e espirituais, que nos ajudam a compreender os laços profundos entre diferentes povos. Afinal, quantas vezes ignoramos as nossas próprias origens sem perceber o quanto elas influenciam quem somos hoje?
Em Ezequiel 16:3, há uma referência interessante sobre Jerusalém, indicando suas raízes mistas entre amorreus e heteus. Esse trecho sugere que os jebuseus não eram um povo isolado, mas parte de um contexto maior, com influências que os tornavam únicos em sua composição. Eles eram um reflexo da complexidade de Canaã, onde diversas culturas e línguas se encontravam. Imagine o quão rica era essa interação cultural e como isso moldava tanto a cidade de Jebus quanto seus habitantes. O debate sobre a composição étnica e linguística dos jebuseus ainda intriga estudiosos. Alguns apontam traços semíticos, enquanto outros destacam elementos hurritas ou até mesmo egípcios em sua cultura. Isso ilustra como os jebuseus eram uma síntese de influências regionais. Podemos aprender com isso a valorizar a diversidade em nossas próprias comunidades. Assim como os jebuseus prosperaram em meio a essa mistura, nós também podemos encontrar força em unir diferentes perspectivas. A Bíblia, ao falar dos jebuseus, não descreve apenas um povo, mas um símbolo de resistência e adaptação. A linhagem de Canaã, a qual pertenciam, era frequentemente associada aos desafios enfrentados por Israel em sua conquista da Terra Prometida. Mas ao invés de desaparecerem, os jebuseus deixaram marcas profundas, como um eco do passado que ainda ressoa. Pense no impacto de nossas próprias ações. O que deixamos para trás quando enfrentamos desafios? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. E vamos para o vídeo. Os jebuseus habitavam uma terra estratégica, o que influenciava não apenas suas interações com outros povos, mas também sua identidade. Sua origem em Canaã os conectava a um território fértil, mas também disputado. Essa realidade lembra como, muitas vezes, nossos pontos fortes também podem ser nossos maiores desafios. Como lidamos com as bênçãos e os fardos que nos são dados? A linhagem de Canaã é significativa não apenas historicamente, mas também espiritualmente. Ela nos ensina sobre a complexidade das escolhas divinas e humanas. Por que Deus permitiria que esses povos se estabelecessem em uma terra que Ele havia prometido a Israel? Talvez a resposta esteja na forma como Ele usa até mesmo os inimigos de seu povo para moldá-lo. Isso nos desafia a enxergar os obstáculos de nossas vidas como ferramentas para o nosso crescimento. Ao refletir sobre as origens dos jebuseus, somos levados a pensar sobre nossas próprias raízes. Quem somos nós? O que herdamos de nossos antepassados e como isso molda nossas escolhas? Assim como os jebuseus eram parte de um plano maior, talvez nossas histórias pessoais sejam peças de um quebra-cabeça divino que ainda está sendo montado. Antes de Jerusalém ser conhecida como a capital do reino de Israel, ela era chamada de Jebus, um reduto estratégico dos jebuseus. Situada sobre montanhas cercadas por vales profundos, a cidade oferecia proteção natural contra invasores, tornando-se uma fortaleza praticamente inexpugnável. Essa localização estratégica não era apenas geográfica, mas também espiritual, pois os jebuseus viam sua terra como uma dádiva que os conectava ao divino. Imagine como as escolhas de onde habitar podem influenciar não apenas a sobrevivência, mas também a identidade de um povo. A arquitetura de Jebus é outro ponto fascinante. Os jebuseus foram responsáveis por inovações significativas, como o túnel de Gion, que garantia acesso à água mesmo em tempos de cerco. Esse sistema era um testemunho de sua engenhosidade e determinação. Em um mundo onde a água era sinônimo de vida, eles transformaram essa necessidade em uma vantagem. É inspirador refletir sobre como podemos também transformar nossas necessidades básicas em ferramentas para o sucesso. Além do túnel,
As plataformas de pedra e as muralhas fortificadas destacavam-se como marcos da capacidade construtiva dos jebuseus. Essas estruturas não eram apenas funcionais, mas também símbolos de poder e resiliência. Cada pedra parecia carregar a história de um povo que se recusava a ser dominado. Assim como eles construíram com firmeza, somos chamados a construir nossas vidas com bases sólidas, independentemente das adversidades. Os registros arqueológicos de Jebus, especialmente as cartas de Amarna, revelam a importância política da cidade. Nesses documentos, reis locais mencionam Jerusalém como um centro estratégico e vital para a região. Isso reforça a ideia de que a cidade não era apenas um refúgio seguro, mas também um ponto de conexão entre diversas culturas e interesses políticos. Assim como Jebus servia como um ponto de encontro, nossas vidas também podem ser marcadas por momentos em que servimos de ponte entre pessoas e ideias. Os jebuseus, ao fortalecerem sua cidade, demonstraram uma visão de longo prazo. Eles sabiam que, para permanecerem relevantes em uma terra de constantes conflitos, precisavam investir em estratégias que transcendiam o momento. Essa mentalidade pode nos ensinar muito sobre a importância de planejar para o futuro. A cultura dos jebuseus era profundamente influenciada pelas práticas cananeias, revelando um mundo rico em diversidade religiosa e social. Eles eram politeístas, venerando uma série de divindades ligadas à fertilidade, guerra e natureza. Esses deuses não eram apenas figuras mitológicas, mas também parte do cotidiano do povo, refletindo suas preocupações e aspirações. Podemos imaginar os jebuseus realizando rituais em altares de pedra, oferecendo sacrifícios e buscando proteção para sua cidade. Esses rituais nos fazem refletir sobre a busca humana por segurança e significado. A organização hierárquica da sociedade jebuseia era liderada por uma elite política e religiosa que desempenhava um papel central no controle da cidade. Essa liderança não apenas administrava, mas também definia os valores e práticas que guiavam a comunidade. O poder espiritual e político estava frequentemente interligado, mostrando como a religião era uma força unificadora e de autoridade. Em nosso contexto, isso nos lembra da importância de líderes que promovam valores que inspirem e unam as pessoas ao invés de dividir. Um dos aspectos mais intrigantes da cultura jebuseia é a possível conexão entre seus reis e figuras bíblicas como Adonisedeque e Melquisedeque. Melquisedeque, descrito em Gênesis 14:18 como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, representa um ponto de interseção entre a fé dos jebuseus e a tradição israelita. Essa ligação sugere que a espiritualidade jebuseia pode ter influenciado, em algum nível, o pensamento religioso da época. Isso nos convida a explorar como diferentes tradições podem se cruzar e enriquecer umas às outras. Os jebuseus tinham um profundo respeito por elementos da natureza, o que se refletia em sua adoração de divindades ligadas à terra e às estações. Eles viam, no ciclo da vida, uma conexão direta com o divino, algo que pode parecer distante para nós em um mundo tão tecnológico. No entanto, essa conexão com a natureza nos ensina a importância de reconhecer a mão de Deus em tudo ao nosso redor, desde os detalhes mais simples até as obras mais grandiosas. Além da religião, a cultura jebuseia também se destacava em áreas como a música e a arte. Há indícios de que festivais e celebrações desempenhavam um papel importante na vida social, reforçando os laços da comunidade. Esses momentos de alegria e expressão criativa eram uma forma de trazer leveza à vida, mesmo em tempos difíceis. Isso nos lembra de valorizar os momentos de celebração e de buscar beleza em meio às adversidades. A prática religiosa dos jebuseus
embora distinta, tinha elementos comuns a outros povos da região, como o uso de altares e a realização de festivais sazonais. Essas práticas nos mostram que, apesar das diferenças, existia uma busca universal pelo transcendente. Até mesmo hoje, as diferenças em nossas crenças podem ser vistas como oportunidades para aprender e crescer, ao invés de causar divisão. A religião e a cultura dos jebuseus moldaram a identidade da cidade de Jebus e prepararam o terreno para o que Jerusalém se tornaria no futuro. Suas práticas, embora transformadas, deixaram marcas profundas que não podem ser ignoradas. É fascinante pensar que mesmo povos esquecidos pela história continuam a influenciar o mundo de maneiras que nem sempre percebemos. Os jebuseus ficaram conhecidos por sua feroz resistência contra a conquista de Canaã, liderada por Josué e as tribos de Israel. Eles participaram de uma coalizão formada por vários reis cananeus, liderados por Adonisedeque, rei de Jerusalém. Essa aliança, mencionada em Josué 10:1, ilustra a determinação dos jebuseus e seus aliados em defender suas terras. Imagine o cenário. Exércitos unindo forças, marchando juntos para enfrentar um inimigo comum. Essa unidade em tempos de adversidade nos faz refletir sobre como a colaboração pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar desafios maiores do que nós mesmos. Embora a coalizão tenha sido derrotada, os jebuseus continuaram a oferecer resistência, mantendo o controle sobre Jerusalém mesmo após a conquista inicial da Terra Prometida. A tribo de Judá capturou temporariamente a cidade, mas os jebuseus rapidamente retomaram o controle, mostrando sua resiliência e habilidade em proteger seu território. Esse episódio nos lembra de que a derrota não significa o fim. Muitas vezes é apenas um convite para reavaliar nossas estratégias e tentar novamente com mais determinação. Durante o período dos juízes, Jerusalém permaneceu como uma cidade estrangeira para as tribos israelitas. Os jebuseus continuaram a viver lá, fortificando suas defesas e preservando sua identidade cultural e religiosa. Esse período de coexistência tensa destaca como, mesmo em meio ao conflito, diferentes culturas podem encontrar maneiras de sobreviver lado a lado. Em nossas vidas, somos frequentemente chamados a conviver com diferenças, aprendendo a navegar por elas sem perder nosso senso de identidade. A localização estratégica de Jerusalém, no cruzamento de rotas comerciais e cercada por terrenos montanhosos, fez dela um alvo constante de desejo e conflito. Os jebuseus, cientes dessa vantagem, usaram o terreno a seu favor para resistir às incursões de Israel. É interessante pensar em como podemos usar nossos próprios recursos e talentos para transformar situações desafiadoras em oportunidades de vitória. A resistência dos jebuseus não era apenas militar, mas também cultural e espiritual. Eles mantinham suas práticas religiosas e tradições como forma de afirmar sua identidade em meio à pressão externa. Essa determinação em preservar quem eram pode nos inspirar a valorizar e proteger aquilo que nos define, mesmo quando somos desafiados por forças externas. Mesmo após anos de conflito, os jebuseus continuaram a manter sua presença em Jerusalém, um testemunho de sua resiliência. Eles não se deixaram absorver pelas circunstâncias, mas persistiram como um povo único. Essa resiliência nos ensina que, em tempos de dificuldade, é possível permanecer firme, confiando em nossas convicções e valores para superar os desafios. A conquista de Jerusalém por Davi, narrada em 2 Samuel 5, foi um marco decisivo na história de Israel. Os jebuseus, confiantes em suas defesas naturais e fortificações, acreditavam que sua cidade era impenetrável. Eles chegaram a zombar de Davi, alegando que até mesmo os cegos e aleijados poderiam defendê-la.
Essa confiança excessiva destaca como, muitas vezes, subestimamos desafios e adversários. Uma lição que ecoa na maneira como lidamos com os obstáculos em nossas próprias vidas. Davi, porém, não se deixou intimidar pelas provocações. Ele adotou uma abordagem estratégica, possivelmente usando o túnel de Gion, que permitia acesso à água dentro da cidade. Essa tática demonstrou sua habilidade de pensar além das expectativas, explorando as fraquezas que seus inimigos ignoravam. Assim como Davi, somos chamados a olhar além do óbvio, encontrando soluções criativas para os problemas que enfrentamos. O papel de Joabe, um dos líderes militares de Davi, foi crucial na conquista. Ele liderou o ataque mostrando coragem e iniciativa, qualidades que Davi recompensou com uma posição de destaque em seu exército. Isso ilustra como o reconhecimento de talentos e esforços pode transformar situações desafiadoras em vitórias compartilhadas. Em nossas vidas, identificar e apoiar aqueles que nos cercam pode fazer toda a diferença nos momentos de luta. Após a captura da cidade, Davi não apenas a reivindicou, mas a transformou em sua capital, estabelecendo a chamada Cidade de Davi. Essa escolha foi estratégica e simbólica, unindo as tribos de Israel em torno de uma cidade que não pertencia a nenhuma delas originalmente. Jerusalém se tornou um símbolo de unidade e renovação. Esse gesto nos lembra que, em meio às mudanças, podemos criar algo novo que beneficie a todos ao nosso redor. A vitória de Davi marcou o fim da supremacia jebuseia, mas não o apagamento de sua história. Muitos jebuseus remanescentes continuaram a viver na cidade, contribuindo para sua evolução. Isso nos ensina que, mesmo em meio à transformação, há espaço para a integração e o respeito pela história que veio antes. Reconhecer o passado nos ajuda a construir um futuro mais sólido e conectado. A conquista de Jerusalém foi mais do que uma vitória militar. Foi um evento carregado de significado espiritual. Davi via a cidade como o lugar onde Deus estabeleceria seu nome, um reflexo de sua fé e visão profética. Esse momento nos desafia a considerar como nossas próprias ações podem estar alinhadas com algo maior do que nós mesmos. O que estamos fazendo hoje que pode ter um impacto duradouro? Com Jerusalém sob seu domínio, Davi começou a transformar a cidade em um centro político e espiritual, lançando as bases para o que ela viria a ser nos séculos seguintes. Essa transição não foi apenas sobre poder, mas sobre propósito. Assim como Davi vislumbrava um futuro para Jerusalém, somos chamados a pensar além do presente, imaginando o impacto de nossas decisões no curso de nossa história. Após a conquista de Jerusalém, Davi tomou uma decisão que mudaria para sempre a história de Israel: transformar a antiga cidade jebuseia na capital de seu reino. Essa escolha não foi apenas política, mas também estratégica e espiritual. Jerusalém estava situada em um ponto central entre as tribos do norte e do sul, o que ajudava a unir o povo. Imagine o impacto de uma escolha que pudesse transformar um reino dividido em uma nação coesa. Assim como Davi uniu Israel, nossas decisões podem se tornar pontos de encontro para diferentes perspectivas em nossas vidas. A construção da cidade de Davi marcou o início de um novo capítulo para Jerusalém. Davi fortaleceu as defesas da cidade, expandiu suas estruturas e iniciou projetos que tornaram a cidade mais habitável e funcional. Ele não via Jerusalém apenas como uma fortaleza, mas como um centro de vida e de fé. Essa visão nos ensina sobre a importância de planejar e investir em algo que vai além do momento presente. O que construímos hoje pode se tornar um legado para as gerações futuras. Os jebuseus remanescentes não foram completamente expulsos, mas integrados à sociedade israelita. Essa integração
Foi um testemunho do pragmatismo de Davi, que reconhecia o valor de preservar o conhecimento e as habilidades daqueles que antes habitavam a cidade. Esse exemplo nos desafia a considerar como podemos incluir e valorizar diferentes vozes em nossos próprios projetos, construindo algo maior do que poderíamos alcançar sozinhos. Transformar Jerusalém em capital também foi um ato de centralizar a fé em Deus como o alicerce do reino. Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade, simbolizando a presença divina no coração de Israel. Esse gesto demonstrava que Jerusalém não seria apenas um centro político, mas também espiritual. Ele nos inspira a refletir sobre como colocamos nossos valores mais profundos no centro das decisões que tomamos. A escolha de Jerusalém como capital teve um impacto profundo na identidade de Israel. A cidade se tornou um símbolo de unidade, uma conexão entre as promessas de Deus e o futuro do povo. Era mais do que uma simples localização geográfica. Era um lugar onde as esperanças e sonhos de uma nação convergiam. Em nossas próprias vidas, lugares e momentos podem se tornar símbolos poderosos de transformação e propósito. Davi também iniciou projetos culturais e administrativos que fizeram de Jerusalém um centro de influência. A cidade passou a atrair pessoas de diferentes regiões, criando uma diversidade que enriquecia sua dinâmica. Esse fluxo de ideias e talentos é um lembrete de que lugares de encontro e troca podem gerar avanços significativos. Jerusalém se tornou um exemplo de como o diálogo e a colaboração criam um impacto duradouro. A transformação de Jerusalém em capital não foi um evento isolado, mas o início de uma jornada que marcaria a cidade como um epicentro da história bíblica e mundial. Assim como Davi enxergou o potencial de Jerusalém, somos convidados a olhar para o que nos cerca com olhos visionários. Cada decisão que tomamos pode ser a base para algo muito maior do que podemos imaginar. Após a conquista de Jerusalém por Davi, os jebuseus não desapareceram completamente, mas passaram por um processo de integração gradual na sociedade israelita. Referências bíblicas tardias, como Zacarias 9:7, mencionam os jebuseus de forma simbólica, sugerindo que eles foram assimilados e, em alguns casos, até reconciliados com os propósitos divinos. Essa menção nos lembra de que até mesmo aqueles que antes eram vistos como inimigos podem encontrar um lugar dentro de um plano maior, uma lição sobre reconciliação e transformação. Sob o reinado de Salomão, os jebuseus remanescentes foram recrutados para trabalhar em projetos de construção, como mencionado em 1 Reis 9. Essas grandes obras, incluindo o templo, exigiam uma força de trabalho diversificada, e os jebuseus contribuíram com suas habilidades e conhecimentos arquitetônicos. Isso nos mostra como, mesmo em circunstâncias de mudança e adaptação, o conhecimento e as contribuições de todos podem ter um impacto significativo. Pense em como podemos usar nossos talentos, mesmo em situações desafiadoras, para criar algo maior. O processo de assimilação dos jebuseus também envolveu a adaptação cultural e religiosa. Embora tenham sido integrados, suas tradições e identidade começaram a se diluir na sociedade israelita. Esse desaparecimento como grupo étnico distinto é um exemplo de como culturas podem evoluir ou desaparecer ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias. Essa reflexão nos leva a valorizar as culturas e histórias que nos cercam hoje, antes que se percam completamente. A presença contínua dos jebuseus em Jerusalém durante o período pós-conquista também indica um nível de coexistência e tolerância que nem sempre é destacado. Embora tenham perdido o controle político, sua permanência na cidade demonstra que nem todas as conquistas resultam em completa aniquilação de um povo.
Essa coexistência pode nos ensinar a encontrar formas de viver em harmonia com aqueles que têm histórias e tradições diferentes das nossas. A assimilação cultural dos jebuseus foi um processo natural, especialmente à medida que as gerações passavam. A integração na sociedade israelita significava que suas histórias e contribuições começaram a se fundir com as de seus conquistadores. Em um sentido maior, isso reflete como as narrativas de diferentes povos podem se entrelaçar, criando um tecido mais rico de história e identidade. Pense em como nossas próprias histórias são influenciadas por aqueles que vieram antes de nós. A infraestrutura inicial de Jerusalém, em grande parte construída pelos jebuseus, permaneceu como um testemunho de sua presença, mesmo após a conquista. As fundações de pedra e sistemas, como o túnel de Gion, foram adaptados e ampliados pelos israelitas, mas as marcas dos jebuseus continuaram visíveis. Essa adaptação de estruturas pré-existentes nos lembra que, ao construir nosso futuro, muitas vezes dependemos dos alicerces estabelecidos por aqueles que vieram antes. A influência dos jebuseus nos textos bíblicos vai além de suas menções diretas como habitantes de Jebus ou adversários de Israel. Na Bíblia, eles aparecem frequentemente como um dos povos cananeus mencionados na promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 15:21, sendo parte do território destinado à descendência de Abraão. Essa referência os coloca no contexto da aliança divina, mostrando como seu papel transcende a mera oposição aos israelitas. Essa conexão destaca o tema central da redenção e transformação, sugerindo que até os adversários podem ter um lugar no plano divino. Um exemplo intrigante de influência indireta dos jebuseus está na figura de Melquisedeque, descrito em Gênesis 14 como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Muitos estudiosos identificam Salém como uma referência à futura Jerusalém, levantando a possibilidade de que Melquisedeque representava uma linhagem espiritual entre os jebuseus. Essa conexão sugere que, mesmo antes de Israel, havia uma reverência ao único Deus na região, o que reforça a ideia de que os jebuseus desempenharam um papel espiritual significativo no local. Essa ligação nos desafia a considerar como as sementes de fé podem estar presentes mesmo em contextos inesperados. Textos extrabíblicos, como as cartas de Amarna, fornecem um contexto adicional sobre Jerusalém durante o período jebuseu. Nessas correspondências, reis locais, possivelmente jebuseus, pedem ajuda ao Egito para resistir a ameaças externas. Esses documentos não apenas confirmam a existência de uma liderança estruturada em Jebus, mas também sugerem que a cidade era um ponto estratégico importante para potências maiores. Essa perspectiva extrabíblica complementa a narrativa bíblica, revelando a relevância geopolítica da cidade além do contexto israelita. Outras tradições judaicas posteriores também fazem alusão aos jebuseus. O Talmud menciona um pacto que Davi teria feito com os jebuseus ao conquistar Jerusalém, garantindo que eles pudessem permanecer na cidade sob certas condições. Embora não seja mencionado explicitamente na Bíblia, esse detalhe nos ajuda a imaginar como a coexistência entre israelitas e jebuseus pode ter sido mais complexa do que a narrativa de conquista sugere. Essa perspectiva nos convida a refletir sobre como as histórias de diferentes povos se entrelaçam de formas que nem sempre são registradas nos textos sagrados. Alguns estudiosos apontam que elementos culturais jebuseus podem ter sido absorvidos na vida israelita após a conquista. Por exemplo, as práticas de adoração nos altos, tão frequentemente criticadas pelos profetas, podem ter raízes nas tradições jebuseias. Essa influência cultural, mesmo não sendo explicitamente mencionada, mostra como a assimilação entre culturas
molda a identidade de um povo. Isso ressalta que, embora os jebuseus desaparecessem como grupo distinto, seu impacto continuou a ecoar em aspectos sutis da história israelita. Além disso, a tradição cristã primitiva também reflete sobre os jebuseus em sua interpretação de Jerusalém. O simbolismo da cidade como um ponto de encontro entre o humano e o divino remete à ideia de que, mesmo antes de Davi, a cidade já tinha um papel especial na história espiritual da humanidade. Esse entendimento reforça que os jebuseus não foram apenas um obstáculo militar para Israel, mas também parte de uma narrativa mais ampla sobre redenção e propósito divino. A análise dos jebuseus em textos bíblicos e extrabíblicos nos oferece uma visão mais rica e complexa de sua presença em Jerusalém. Eles não eram apenas adversários. Eram um povo com uma história, cultura e espiritualidade que deixaram marcas indeléveis. Essa visão ampliada nos lembra de que a história de um povo é sempre mais profunda do que parece e que cada contribuição, por menor que pareça, pode ressoar através do tempo. Os jebuseus podem ter desaparecido como um grupo distinto, mas seu legado permaneceu profundamente enraizado em Jerusalém. Sua história é uma lembrança de que nenhum povo, por menor que seja, é insignificante no grande esquema da história. Jerusalém é, sem dúvida, uma cidade de contínuas transformações, e a história dos jebuseus é uma peça essencial nesse mosaico que se desenrola ao longo dos séculos. A antiga Jebus, com suas muralhas e passagens secretas, deu lugar à majestosa Jerusalém de Davi e Salomão, mas sem apagar as contribuições de seus primeiros habitantes. Essa cidade nos ensina que as mudanças mais significativas muitas vezes vêm de camadas de história, cada uma acrescentando algo único. Pense em como nossas vidas também são formadas por diferentes momentos que juntos moldam quem somos. A importância de Jerusalém como centro político e espiritual transcende gerações, e sua história reflete as disputas e aspirações humanas por um lugar de conexão divina. Desde os jebuseus até os dias atuais, a cidade testemunhou conquistas, destruições e renascimentos. Ela simboliza tanto os conflitos quanto as esperanças de um povo. Essa dualidade nos faz refletir sobre os lugares que ocupamos em nossas próprias jornadas, sejam eles de luta ou de reconciliação. Os jebuseus, embora sejam um capítulo inicial na história de Jerusalém, deixaram um legado que ultrapassa seu tempo. Sua capacidade de construir uma cidade estratégica e resistente nos lembra da importância de planejar com visão e de construir algo que possa resistir às provações. Isso nos desafia a pensar: o que estamos edificando hoje que pode servir de base para as gerações que virão? A conexão entre o passado dos jebuseus e as disputas contemporâneas por Jerusalém nos ensina sobre a permanência de questões que atravessam o tempo. Enquanto povos lutam por sua identidade e por seu lugar na cidade, a história nos mostra que nenhuma conquista é realmente permanente. O que permanece, porém, são as contribuições de cada geração, acumulando-se em uma narrativa que transcende qualquer grupo ou momento. Essa ideia nos convida a considerar o impacto de nossas ações em um contexto maior. Jerusalém é também um exemplo de como a espiritualidade pode moldar uma cidade. Desde os rituais jebuseus até a presença da Arca da Aliança trazida por Davi, a cidade sempre foi vista como um lugar onde o divino e o humano se encontram. Isso nos inspira a pensar sobre os espaços em nossas vidas onde buscamos essa conexão, onde as coisas terrenas ganham um significado eterno. As contínuas transformações de Jerusalém não são apenas uma questão de política ou religião, mas também de identidade. Cada pedra, cada ruína, cada reconstrução conta uma história de adaptação e renovação.
Essas camadas de história refletem como nossas vidas também são feitas de altos e baixos, vitórias e derrotas, que nos moldam e nos preparam para algo maior. A história dos Jebuseus e de Jerusalém nos deixa com uma pergunta profunda. O que podemos aprender com um povo que moldou os alicerces de uma cidade que continua a ser o centro de tantas esperanças e disputas? Essa reflexão nos convida a olhar para nossa própria história e a considerar como nossas contribuições podem ressoar além de nosso tempo, assim como a antiga Jebus ainda ecoa em Jerusalém. Se essa história tocou você de alguma forma, considere aplicá-la em sua própria jornada. Comece reconhecendo as fundações que sustentam sua vida, fortalecendo o que já existe e ousando transformar o que precisa ser mudado. Afinal, os Jebuseus, sem saber, prepararam o terreno para algo grandioso. E você, que terreno está preparando? Agora é a sua vez. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar mergulhando em histórias que não apenas informam, mas também transformam. Juntos, podemos explorar as camadas da história bíblica e descobrir como aplicá-las de forma prática e inspiradora em nosso dia a dia. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.